Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo aqui no Coisa de Velho, seu canal dos anos 70, 80 e 90 e hoje muito mais 80 do que nunca, afinal nós vamos falar de um dos maiores álbuns da história e sim, eu estou falando de Thriller do Michael Jackson. Então já vai deixando o seu like, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo aqui no canal. Para começar, Thriller foi lançado em 30 de novembro de 1982. Ele foi gravado durante todo o ano de 82, de abril até novembro mesmo, né? Ele foi gravado no estúdio Westlake, em Los Angeles, pelo selo Epic. E como você sabe, o produtor do disco é o Quincy Jones, que fez uma das maiores parcerias da história junto com Michael Jackson. O engenheiro de som e também o cara que mais sofreu na mão desses dois foi o Bruce Sweding. Esse cara teve que remixar, mixar, equalizar, criar coisas para poder atender as demandas aí das mentes super criativas de Michael Jackson e Quincy Jones. Então eu tiro meu chapéu pro Bruce Sweding. Vale mencionar que existem versões especiais lançadas em 2001, que incluía aí mais músicas e entrevistas, e também uma versão de 25 anos, o Thriller 25 anos, polêmico Thriller 25 anos, que nós vamos deixar para outro vídeo. Aqui a gente vai focar no álbum original. Lembrando que esse é o álbum mais vendido da história no mundo, com 70 milhões de cópias vendidas. Mais ou menos, esse número pode variar de acordo com a fonte. Mas nos Estados Unidos, ele é o segundo mais vendido, porque em primeiro lugar, o mais vendido dos Estados Unidos é o The Greatest Hits da banda Eagle. Os números são importantes, é verdade, mas acima disso nós temos a importância cultural desse álbum. Ele quebrou todas as barreiras raciais existentes, fazendo com que a MTV passasse todos os seus clipes, levando Michael Jackson ao encontro com o presidente dos Estados Unidos, tocando em todas as rádios, o que não acontecia na época. E muito além disso, ele também influenciou o que seria a indústria da música dali para frente. E apesar de não ter inventado o videoclipe, foi nessa época que o Michael Jackson foi considerado ali o primeiro artista a fazer os seus videoclipes como obras cinematográficas caríssimas e com o intuito de vender o álbum e divulgar as músicas. E como eu falei lá em cima, a parceria Michael Jackson e Quincy Jones é considerada uma das mais notáveis da história. Mas eles brigaram muito durante esse projeto, e em cada música houveram divergências. E vou aprofundar melhor quando eu falar de cada música que tiveram essas briguinhas. O objetivo de ambos era sempre se distanciar do álbum anterior do Michael Jackson, o Off the Wall, que particularmente eu gosto bastante, mas que na opinião geral é um álbum muito denso e pesado, e que não foi uma unanimidade lá nos Estados Unidos. Ao todo, 7 singles foram lançados comercialmente. Vamos falar nessa ordem de lançamento e depois a gente cita as duas músicas não lançadas como single. Pois é, o Michael Jackson lançou praticamente o álbum inteiro como single. Não é à toa que a gente conhece todas as músicas do disco. Vale destacar que a banda Toto participa de uma parte desse álbum. Eles gravaram pianos, guitarras, sintetizadores, baterias, etc. Eu sempre vou destacar em cada música ali. Mas vamos para as músicas. O primeiro single é a terceira faixa do disco, na verdade, The Girl Is Mine. Composta pelo Michael Jackson e, como vocês sabem, a música é um dueto com Paul McCartney, o ex-Beatle. Na época do lançamento da música, ainda faltava um mês para o álbum sair. E os críticos pegaram pesado na escolha da música, pois diziam que o Michael Jackson estava se curvando aos brancos e que o álbum seria péssimo. Eu sinceramente tenho dó desses críticos. Deve ter sido bem ruim para eles verem que eles estavam muito errados. A música passou por 2 processos de plágio. O primeiro em 1984, quando Fred Sanford, alegando que Michael Jackson plagiou a música dele, a música Please Love Me Now. Não, eu não encontrei essa música. O júri, após 3 dias analisando o caso e ouvindo ambas as partes, decidiu em favor do próprio Michael Jackson. Já lá em 1993, 10 anos depois, dessa vez Reynold Jones e Robert Smith alegaram que The Girl Is Mine, Thriller e We Are The World eram composições deles. E diziam que entregaram suas fitas demos para o Joseph Jackson, pai do Michael Jackson, para mostrar o seu trabalho às gravadoras e que assim ajudasse eles a entrar no mercado musical. Mas o tribunal julgou Michael Jackson, Lionel Richie, Rod Temperton e também o Quincy Jones inocentes e que não plagiaram as músicas.
Eu só me pergunto por que demorar 10 anos para entrar com o processo. Mas continuando, apesar dos problemas com os críticos, The Girl Is Mine chegou ao 2º lugar da Billboard americana e o 8º lugar do Reino Unido. O segundo single, Billie Jean, é a faixa 6, também composta pelo Michael Jackson. Ela foi lançada como 2º single e já chegou tomando o 1º lugar praticamente no mundo todo. Eu acho que quem não gostava da música na época estava bem incomodado, porque ela tocou em todos os lugares possíveis. Billie Jean era uma música pessoal para Michael Jackson. Ela fala da relação com os fãs, principalmente a das groups, que alegavam coisas absurdas, como ter casos com o Michael Jackson e até mesmo ser mãe do filho do Michael Jackson. Mas Billie Jean fala de uma fã em específico, que chegou a mandar cartas alegando que o Michael Jackson era o pai de um de seus filhos, mas ela mandava muitas cartas, mandou até fotos do menino. E a última encomenda desta fã continha uma foto dela, uma arma e instruções para que Michael Jackson se matasse e assim ficassem juntos pela eternidade. Michael Jackson pegou a foto e moldurou para se inspirar para compor a música. A sua mãe não gostou muito dessa ideia do Michael Jackson, mas sobre a fã, ela foi internada em um hospital psiquiátrico. Michael Jackson teve que brigar muito com o Quincy Jones para deixar ela do jeito que estava, com o tamanho original. Muitos dizem que ele queria cortar a música do disco, mas isso não é totalmente verdade. Segundo o próprio Quincy Jones, ele só não se empolgou assim como Michael Jackson. E ele queria cortar a longa introdução de bateria e de baixo. Se reparar, tem quase 30 segundos que fica só baixo e bateria. Mas o Michael Jackson convenceu com uma única frase: "Essa música me faz querer dançar." E isso foi o suficiente para convencer o Jones. Essa intro também é impossível de ser confundida. Bom, depois de ser lançada, é lógico que essa bateria acabou ficando tão icônica que algumas outras pessoas acabaram copiando. Mas ela é inconfundível de certa forma. A gente ouve e sabe que é Billie Jean que está começando. Muito pelo trabalho de mixagem do Bruce Sweden. Ele na verdade criou uma bateria com uma sonoridade diferente. Se você reparar, ela é um pouco diferente do que era habitual na época, usando madeira na caixa e no chimbal. Como ele fez isso eu não tenho a menor ideia, mas ele atingiu o objetivo. Essa bateria é icônica. O clipe de Billie Jean foi o primeiro clipe de um artista negro a passar com frequência na MTV americana. Antes disso, as músicas negras apareciam de forma esporádica na programação. Beat It é a música que foi feita e incluída no disco com um único objetivo: agradar os fãs negros e brancos. Ela é a 5ª faixa e o 3º single. A escolha dos guitarristas foi bem difícil, porque muitos se recusavam por questões como: eu sou do rock, por que eu tocaria numa música pop? Sim, pessoal, esse pensamento do pessoal mais antigo existe até hoje, que pop e rock não devem se misturar. Pois é. Apesar de composta pelo Michael Jackson, a introdução é creditada a Tom Baller. Os guitarristas são Steve Lukather, que faz toda a base da música, ele que é guitarrista do Toto, e ao contrário do que todo mundo pensa, o Ed Van Halen fez apenas o solo da música em uma única tentativa. Bom, mais ou menos. Na verdade ele compôs um primeiro solo que era muito complexo, muito difícil, e o Quincy Jones achou que era muito bom, mas que era para rock. Ele queria uma coisa mais simples e que as pessoas pudessem mais ou menos cantarolar o solo se ele ficasse na cabeça. Então o Ed Van Halen fez uma segunda versão, mas pediu para dar umas modificadas nos arranjos. Além disso, a música é uma homenagem a uma peça da Broadway, West Side Story, que teve um filme em 1961 e um remake agora em 2021. Aqui no Brasil nós conhecemos como Amor Sublime Amor, e em Portugal, West Side Story, Amor Sem Barreiras. Mas, segundo Jermaine Jackson, a música reflete um pouco a infância do Michael Jackson, onde tinha brigas de gangues nas redondezas onde eles moravam em Indiana. O clipe eleva Michael Jackson ao nível de estrela pop dos anos 80. Apesar de Billie Jean ter sido considerado uma superprodução, calma lá, que agora as coisas cresceram de tamanho. E sim, temos uma superprodução, com um enorme elenco de dançarinos e super coreografias que até hoje você sabe os passos.
Ela chegou ao primeiro lugar da Billboard e o terceiro lugar no Reino Unido, além de muitos primeiros lugares ao redor do mundo. Mas como Billie Jean ainda estava rolando, ela não teve tanto espaço assim para crescer mais. Na prática, Billie Jean e Beat It competiram, pois elas foram lançadas com apenas 2 meses de diferença. O quarto single é na verdade a primeira faixa do disco, Wanna Be Starting Something. Detalhe que quando Wanna Be Starting Something chegou ao top 5, Beat It ainda estava no top na posição 33 e Billie Jean na posição 99, ou seja, tinha 3 músicas do Michael Jackson no top 100 da Billboard americana ao mesmo tempo. Mais uma composição do Michael Jackson. Originalmente, ela foi composta para sua irmã, a LaToya Jackson, mas ela não gravou, e de vez em quando ela canta em alguns dos seus shows a música. O próprio Michael Jackson acabou gravando a música em 1978 para o álbum Off the Wall, mas ela foi cortada. Então ela foi retrabalhada, regravada, agora para o álbum Thriller. Com a inclusão de cânticos africanos em Douala, idioma mais falado ali em Camarões, dá uma pegada bem diferente para a música, inclusive essa parte é sampleada até não poder mais. Ela não tem videoclipe, mas é uma das músicas que ficaram presentes em quase todos os shows do Michael Jackson. Uma curiosidade é que a percussão da música foi gravada pelo músico brasileiro Paulinho da Costa. Sim, tem um toque brasileiro no maior álbum da história. O quinto single do disco é a 7ª faixa, que é Human Nature, e uma das minhas favoritas. Ela chegou ao 7º lugar da Billboard, mais uma que entrou aí no top 10. Ela é composta por John Battis e por Steve Porcaro da banda Toto. Inclusive você consegue achar a banda Toto tocando essa música. Mas na verdade, a música nem foi oferecida pelo Steve Porcaro ao Quincy Jones para ele colocar no álbum. Ele mandou uma fita com várias demos, mas ele tinha esquecido Human Nature, na verdade um pedaço dela, lá no finalzinho do lado B da fita. A música foi composta pelo Porcaro quando a sua filha chegou chorando em casa porque um menino a empurrou. Ele confortou ela e disse que tinha 3 causas para isso. A primeira é que o menino gostava dela. A segunda é que ele podia ser só uma pessoa estranha. E a terceira é que é da natureza humana. O problema é que na fita demo só tinha uma parte, o refrão. Why, para pa 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 pa, e mais nada. Então, o Quincy Jones entrou em contato com o Porcaro e perguntou se ele podia usar. Ele disse que sim, mas que não tinha mais nenhuma ideia para casar com esse refrão. Então, Quincy Jones chamou John Battis. John Battis é um dos grandes compositores que já havia composto para a banda The Carpenters, por exemplo, nas músicas Only Yesterday, Goodbye to Love e Yesterday Once More. Após a composição, a música foi gravada inclusive com participação dos membros do Toto, Jeff Porcaro na bateria, Steve Lukather na guitarra e nos sintetizadores, o próprio Steve Porcaro e David Paich. Paulinho da Costa mais uma vez marca a presença na percussão. A faixa 8, P.I.T. ou Pretty Young Thing, é uma música de R&B composta por James Ingram e Quincy Jones. Ela foi o 6º single a ser lançado. A música nasce meio bizarra, para falar a verdade. Quincy Jones chegou no estúdio e disse que sua esposa comprou uma lingerie, uma estilo Pretty Young Thing, ou tipo coisa bonita de jovem. E a partir disso, Michael Jackson e Greg Phillinganes escreveram uma versão. Mas o Quincy não gostou muito. Ele queria uma coisa mais agitada e eles tinham feito uma coisa mais lado B. Se você quiser ver essa versão, você pode ver essa versão na Ultimate Collection de 2004. Então James Ingram, que estava no dia lá no estúdio, resolveu escrever e o Quincy Jones gostou. Assim, James e Ingram terminaram essa versão que foi para o álbum. Você deve estar se perguntando, cadê Thriller? Bom, Thriller, a 4ª faixa do disco,
foi lançada apenas como 7º e último single do álbum. O compositor da música é o Rod Temperton, que no início a chamava de Starlight, mas depois do Quincy Jones dizer que não é muito bacana, ele resolveu mudar para Midnight Man. Mas ele acabou pensando melhor e Thriller era bem mais comercial e tinha muito mais potencial também. Thriller conta com uma incrível atuação do ator Vincent Price. Ele que é um grande ator de filmes de terror. Ele grava a narração e a icônica risada macabra no final da música. Além disso, muitas outras linhas foram gravadas, mas não foram usadas, porque elas eram menos tensas. Elas acabaram sendo usadas em outras oportunidades, como em shows e versões diferentes da música. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years. And grizzled ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Além disso, a música contém muitas faixas extras de efeitos sonoros, como portas rangendo, cachorros uivando, trovões, etc. O detalhe é que o cachorro na verdade não é um cachorro uivando, é o próprio Michael Jackson fazendo aquilo. Bom, sobre o videoclipe, ele é uma obra-prima, fazendo referência a filmes de terror e com muitos dançarinos, maquiagem, superprodução de filme mesmo. Vale mencionar que Thriller não foi financiado pela gravadora. Michael Jackson teve que tirar do bolso para fazer o clipe, mas ele teve uma sacada muito boa. Vou fazer um making-off, vou oferecer para as TVs e assim conseguir financiamento delas. E assim eu faço o meu videoclipe. Na verdade ele já tinha feito o videoclipe, tinha feito os cortes para o making-off, já estava tudo pronto e ele recuperou o seu dinheiro dessa forma. Muito inteligente, Michael Jackson. O clipe foi um sucesso e morou na programação das televisões por anos. Além disso, Thriller fez as vendas do álbum voltarem a crescer e mais além. A fita VHS com o videoclipe e o making-off foi a mais vendida de 1984. O clipe é inspiração para artistas e a cultura pop em geral até hoje. A jaqueta vermelha e a dança de zumbi, elas são replicadas e cultuadas. Mas ao contrário do que você imagina, Thriller nunca chegou ao primeiro lugar da Billboard e nem do Reino Unido. Respectivamente, ela chegou ao 4º e ao 10º lugar. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela ficou atrás de Jump, do Van Halen, 99 Luffy Balloons, da Nina, e Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Bom, resta apenas 2 músicas desse álbum incrível, e elas não foram lançadas como single, como eu falei no começo, e são elas Baby Be Mine, a segunda faixa, que é composta ali pelo Rod Temperton, e a faixa 9, The Lady My Life, que fecha o disco, que também é composta pelo Rod Temperton. As 2 músicas são as que a gente menos lembra, afinal, elas tiveram uma competição muito forte dentro do álbum, e que são excelentes baladas que completam o álbum. Assim a gente passou por todo o álbum Thriller. Eu gostaria de saber de você qual é a música favorita deste álbum do Michael Jackson. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal a crescer, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Se você quiser e puder ajudar o canal, nós temos o sistema Seja Membro. Muito obrigado mesmo a todos que estão por aí. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.